Então, vamos lá, amor. Amém. Queria que você abrisse a sua Bíblia ou lesse aqui no telão, Isaías 55, capítulo 55, versículo 8 e 9. Amém? Fala assim: pois os meus pensamentos não são os seus pensamentos de vocês. Os seus caminhos não são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Amém? Feche seus olhos agora. Pai, nós te agradecemos por esse momento. Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito desde o início desse culto. Pai, nós pedimos que o Senhor continue falando, Pai, apesar de nós, ó Pai, mas através de nós. Que a gente venha ser boca do Senhor, ó Pai, nesta noite. Que não venha sair nada de mim e do Jefferson, mas sim de Ti. Pai, eu te peço que o Senhor venha estar falando tremendamente em cada coração, em cada vida, ó Pai, que disponibilizou um pouco do seu tempo para estar aqui hoje. Espírito Santo, comece a agir. Espírito Santo, continue a fazer a boa obra que o Senhor começou. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, galera, mais uma vez, bem-vindos ao segundo capítulo da série em Love. No primeiro, nós falamos sobre o jeito difícil de se relacionar, né? E o jeito difícil, infelizmente, muitas vezes nós tomamos esse rumo. Nós acabamos de ouvir uma experiência aqui, né? E algo interessante, por quê? Porque a gente pode aprender também com o erro dos outros, ok? E nós falamos sobre 3 pontos principais das pessoas que escolheram um jeito difícil de se relacionar. Quem aqui sabe os 3 pontos principais do jeito difícil e quer ganhar um diamante negro? Olha só. Pois é. O Douglas, vem cá, Douglas. Douglas acenou com a mão, vamos ver. Palmas para o Douglas, pessoal. Pode falar que eu vou repetir. Vamos ver se o Douglas sabe o jeito difícil de se relacionar. Fica de lá que eu vou pôr no telão para a galera conferir. Olha para lá, não é para colar não, irmão. É pecado. Olha lá. Vamos lá. Primeiro. São guiados pelo coração. Segundo. Não sabe esperar o tempo certo. Terceiro. Não busca aprender sobre relacionamento. Palmas pro Douglas, pessoal. Tá solteiro e tá pronto para se relacionar, viu? Douglas, glória a Deus por isso. Então, relembrando, o jeito difícil de se relacionar. Primeiro, as pessoas são guiadas pelo coração. Segundo, não sabe esperar o tempo certo. E terceiro, não busca aprender sobre relacionamento. Essas são algumas características de quem escolheu o jeito difícil de se relacionar. E agora, amor? Amém, glória a Deus. Então, gente, existe... O que a gente aprendeu semana passada? Que existe o quê? O QI e o QE. O QI era o quê? O nosso quociente intelectual. E o QE era o quê? O quociente o quê? Emocional. Então, o que a gente aprendeu? O QI, ele é responsável o quê? Pela gente o quê? Pensar. Quando a gente estuda, quando a gente aprende, quando a gente desenvolve essa parte, é o quê? O QI. E o QE, ele é responsável o quê? Pelo sentir, né? As nossas emoções, nossos sentimentos, as relações. Então, para quem não estava semana passada, só para vocês ficar um pouquinho mais situado o que aconteceu na semana passada, certo? Então, o QI, um exemplo que a gente falou bem claro semana passada, que quando a gente vai ser contratado numa empresa, a gente é contratado pelo nosso quê? QI. Mas quando a gente vai ser despedido ou demitido pelo quê? Pelo QE. Porque foi a forma o quê? Que a gente teve os relacionamentos, o tratamento, como que a gente soube lidar ali o nosso emocional no meio daquilo tudo. Então, bem sintonizando vocês, o QI é responsável o quê? Pelo pensar. E o QE é responsável o quê? Pelo emocional. Né, pela gente o que? O sentimento, o sentir. Então não adianta eu ser uma pessoa que tem um QI elevado e tem o que? O QE baixo, certo? E hoje a gente vai falar do jeito fácil de se relacionar, amém? Então fala assim comigo, fácil. Dá aquela suspirada assim, fácil. Vocês vão ver o tanto que é fácil se relacionar, amém?
E o primeiro jeito, né, nós vamos comentar 3 pontos. E o primeiro ponto, do jeito fácil da gente se relacionar, que as pessoas que escolhem o jeito fácil, elas escolhem ser acompanhadas. Na caminhada cristã, não tem como andar sozinho. Na caminhada cristã, a gente precisa de pessoas, precisa de irmãos, precisa de pessoas junto conosco na nossa caminhada cristã. Então, assim, as pessoas que escolhem o jeito fácil, elas escolhem ser o quê? Acompanhadas. Então, nós vamos falar 3 pessoas que a gente deve ser acompanhada, certo? E a primeira pessoa que a gente deve ser acompanhada é pelo Espírito Santo. Não tem como eu começar um relacionamento, não tem como eu me envolver com outra pessoa se eu não estiver o Espírito Santo junto comigo. Se eu não ouvir a voz do Espírito Santo, se eu não ouvir a direção do Espírito Santo. É igual o Jefferson falou semana passada. O Espírito Santo, ele é o quê? O nosso GPS. Ele que vai dar o quê? As coordenadas. Então, a gente tem que estar o quê? Ligado ali no 12 com o Espírito Santo. Então, assim, eu lembro que quando o mais Jefferson foi começar, a gente já tinha um tempinho de caminhada. E a minha líder, minha discipuladora, ela virava para mim, quer dizer, e ela virava e falava assim: Débora, existe alguém que vai falar contigo em certos momentos que eu não vou estar, que é o Espírito Santo. Sabe aquela hora que você fala assim: nossa, será que eu faço isso? Será que eu não faço? O Espírito Santo, ele vai te direcionar. Tem uma luzinha vermelha aí dentro de você chamada Espírito Santo. E ele apita. Ele apita. Quando você começa a fazer um trem assim, já viu? Quando você começa a dar aquela pitada dentro de você, tipo assim, para, não vai, não continua, não prossiga. Mas fala assim: não, esse trem aqui em mim, não sei o que é não, deixa para lá. Isso aqui é uma voz do inimigo, não é o Senhor não. Então, assim, o Espírito Santo é a primeira pessoa que a gente tem que ser o quê? Acompanhada. Não tem como a gente se relacionar sem o Espírito Santo. Amém? E a segunda pessoa que a gente precisa se relacionar, ser acompanhada, é pelos pais irresponsáveis. Exatamente. E é interessante isso daqui, porque eu sempre costumo falar para os jovens que eu acompanho o seguinte: olha, se você está com dificuldade de compartilhar algo com o seu pai ou com a sua mãe ou com o seu responsável em relação a relacionamento, por exemplo, eu quero ter uma amizade agora com a Kalena, só que eu fico no meu coração: ixi, se eu contar da minha amizade com a Kalena para os meus pais, não sei se eles vão gostar não. Eu já vou falar para você, é 90% de chance de dar errado. Sabe? Se você está com receio de compartilhar algo com os seus pais relacionado à sua vida, quer dizer que muito provavelmente, não 100%, mas muito provavelmente vai dar errado alguma coisa. Por que você não pode contar para os seus pais? Por que você não pode colocar os seus pais nisso? Olha lá que bonito, o Kiko e a dona Florinda. Mas o que eu gostaria de falar para vocês? A gente tem que convidar o Espírito Santo para estar com a gente nos relacionamentos, sim ou não? Mas a gente também tem que colocar os nossos pais para nos acompanharem no relacionamento. Não é só tradição, gente. Qual que é a tradição? O rapaz vai fazer o quê? Ele vai até os pais da moça, o quê? Pedir a mão. Hoje em dia não. Hoje em dia é na loucura. Quando já se vê, já está casando e os pais nem sabiam e ninguém sabia. A gente tem que entender que relacionamento é uma coisa muito séria para que a gente venha levar sozinho. Existe um princípio de honra. A gente tem que aprender a honrar os nossos pais. Gente, se existe um pessoal que tem como que eu posso falar? Um discernimento a respeito de relacionamento, são os nossos pais. Principalmente a nossa mãe. Se sua mãe vira para você e fala assim: Mateus, você está saindo com ciclano, Mateus. Não estou sentindo paz no meu coração nessa pessoa. Se sua mãe vira para você e fala assim: você vai aonde? Vou no shopping. Sua mãe: meu filho, eu não estou. Você ir no shopping. Você pode até ir, meu irmão, mas você vai angustiado. Vai ou não vai? Você fala assim: qualquer hora vai ter um raio na minha cabeça aqui, eu vou morrer. Mãe, tem o quê? Tem
Certa vez disse que tinha uma mãe na porta da igreja saindo com seu filho do culto. E o filho olhou para ela e falou assim: mãe, qual daquelas 3 meninas ali, ó, eu tô afim? E aí a mãe olhou assim e falou assim, aquele radar, e falou assim: pá, a de vermelho. Aí, nossa mãe, como que você sabe? Ela falou assim: foi a que eu odiei de cara. Mas a gente precisa, pessoal, introduzir os nossos pais nos nossos relacionamentos. Isso é importante, sabe? Nunca exclua seus pais. É importante você sempre colocar eles a par dos seus relacionamentos, ok? E o terceiro, pessoa que você tem que ser acompanhada, as pessoas que escolhem o jeito fácil de se relacionar, elas escolhem ser acompanhadas pelo seu pastor e o seu líder, ok? Por que que eu falo isso sobre os pastores e sobre os líderes? Eu quero falar algo para ti hoje. Existem erros que eu cometi, que eu não quero que você cometa, ok? Então existe erro que o pastor João Márcio cometeu, que o pastor Torres cometeu, que eles não querem que eu cometa. Nós temos que entender que a gente ser acompanhado no âmbito do relacionamento é importante pelos nossos líderes. Por quê? Porque a gente pode te ajudar com alguma coisa, meu irmão. O seu líder pode te ajudar com alguma coisa. O seu pastor pode te ajudar com alguma coisa. Então não seja aquela pessoa que começa o relacionamento 007. Você já viu essa pessoa? Ela vai chegar em você só para comunicar. Pastor, eu e fulano oramos. Passou até assusta assim. Oraram? Oramos. Já estamos há 3 meses relacionando. Sério, irmão? E queremos pedir sua bênção. E aí depois, Deus o livre, dá errado. Qual que é a cara do seu líder? Então o que eu gostaria de você é que você compartilhasse. O jeito fácil, meu irmão, compartilhe com seus líderes. Pede a bênção: pastor, estou pensando ali em me relacionar com aquela pessoa. O que você acha dessa pessoa? Né? O que você acha? Você tem alguma sugestão para me dar? Comece debaixo da bênção, gente. Isso é importante. Quando eu fui chegar na Débora, eu não cheguei nela, não. Sabe o que eu fiz? O pastor dela, ela não era dessa igreja. Eu fui lá na sala pastoral do pastor Daniel. Sentei na frente dele e falei assim: pastor, o negócio é o seguinte, tem uma morena na sua igreja aqui, entendeu? E eu tô querendo me relacionar com ela, pastor. E aí, o que o senhor tem para me falar? Aí, meu filho, com aquela calma, não fica 3 horas conversando com o pastor Daniel. Mas por quê? Porque eu entendi princípios, sabe? O pastor não ia ser pegado de surpresa com eu chegando lá com a Débora. Não, ele já sabia. E ele tinha algo para me aconselhar. Olha, a família dela é assim, assim, assado. Olha, ela é assim, assim, assado. É uma moça que os dons dela é esse, esse, aquele. Ele podia muito bem falar para mim: olha, qual que é os seus dons? Qual que é o seu chamado? Igual ele me perguntou. Eu falei assim: ó, meu chamado é esse, esse e esse, pastor. Ele falou: nossa, que top, porque ela tem um chamado que pode acrescentar com o seu. Porque muitas vezes você está querendo se relacionar com alguém, aí você chega no pastor e fala assim: pastor, e a pessoa falou assim: essa pessoa tem uma visão missionária, meu irmão, daqui 1 ano ela vai lá para a África. E aí você já, opa, minha visão não é essa, meu chamado é esse, você já evita o bote errado, entendeu? Você já evita. Então as pessoas que escolhem o jeito fácil de se relacionar, elas escolhem ser acompanhadas primeiro pelo Espírito Santo, depois pelos seus pais e também pelos seus líderes e pastores. E a Débora tem um exemplo para contar para ti. Tem esse extremo que não conta para ninguém, que você fica sabendo de última hora, e já tem o outro lado, o outro tipo de pessoas que conta o quê? Para Deus e o mundo. Começou a orar hoje e já está postando. Te amo. Te amo. Começou a orar hoje e todo mundo já está sabendo que ele está orando. Gente, eu sei que é uma tentação quando a gente está saindo do deserto. É verdade, nós quer compartilhar. A gente quer postar, a gente quer compartilhar. Eu lembro quando o Jefferson foi começar a orar, eu nunca tinha namorado ninguém. Minhas amigas tudo já tinha namorado, eu não tinha namorado. E eu estava doidinha para contar para as meninas, tipo assim, eu estou orando. A gente nem estava namorando, a gente estava orando. Ia orar 3 vezes. Mas eu estava doidinha para contar para elas, tipo assim, gente, eu estou orando.
tipo assim, elas, uau, tal. E eu cheguei no Jefferson para falar assim, amor, eu tô pensando às vezes só te contar para Beltrana, Ciclano, porque elas são minhas melhores amigas, fulana, nananana. Ele falou assim, não. E eu olhei, tipo assim, nossa, sem graça, né? Tipo assim, acabando com a minha graça, que ele falou assim, não vamos. A gente vai compartilhar só com os nossos líderes e com os nossos pais. Ninguém a mais, ninguém a menos. Gente, e isso realmente eu fui entender depois dos 3 meses de namoro. Porque quando você compartilha com uma amiga, com um amigo, com alguém que não está ali por dentro da situação, às vezes você está naquele período muito tempo sem namorar. E está todo mundo torcendo pra você namorar. Isso. Aí você compartilha, eu vou e compartilho os poemas com a Duda. A Duda vai falar assim, glória a Deus, é de Deus, vai mesmo, nananana. E ela incentiva. E o que acontece? Eu não ouço o quê? A voz de Deus, que é o principal. Eu ouço quem? A voz da Duda. Da que é amiga igual que tá a gente querendo falou, porque desencalhar, o meu amiga. coração, o meu sentimento, o quê? Ele é enganoso. Então eu vou aqui, nossa, a Duda falou que o Jefferson é um menino top para me relacionar e tudo mais. Então Deus fala. Gente, toma cuidado. Toma cuidado, principalmente não compartilhe. Tem muitas coisas, não só relacionamento, vocês vão aprender isso durante a caminhada. Espera acontecer para compartilhar. Você está esperando aquele serviço, você está esperando conquistar algo, espera. Não sai compartilhando para todo mundo. Da mesma forma, o que? Relacionamento. Compartilhe com as pessoas certas, com as pessoas corretas. Então, essa fase da gente compartilhar com os nossos líderes, pastores, com o Espírito Santo, ela é essencial. Não é o momento de você postar. Não é o momento de você sair contando para todas as amigas. Não é esse momento. O momento não é agora. Vai chegar, se Deus confirmar e tudo mais. Mas esse não é o momento. E eu lembro que quando a gente terminou o nosso período de oração, e eu fui compartilhar com minhas amigas e tudo mais, e elas, ué, como assim? Você estava orando? Não. Como assim? Já está namorando e tal? Vocês oraram 3 meses. E eu lembro que se eu não tivesse ouvido o Espírito Santo, Deus, confirmasse através da minha vida, do Jefferson, através dos nossos líderes e pais, eu não tinha aguentado. Porque eu lembro que no nosso primeiro mês de namoro, a coisa que eu mais ouvia, quando eu falei assim, não, eu quero ter um relacionamento de santidade com o Jefferson, tá? Eu falava assim, você tá louca? O que você fumou? Falava assim, não, tá, eu quero ter um relacionamento. Gente, era gente dentro da igreja, minhas amigas até dentro da igreja. Elas viravam e falavam assim, Débora, você tá doida? Como assim você não vai beijar ele? Se não gostar do beijo depois? Não, Débora, ora mais, Débora. Então, assim, gente, tire esse tempo para ouvir os seus líderes, pastores e Espírito Santo, amém? E a gente vai recapitular aqui, né? Ô, glória a Deus, aleluia. Passou. Volta lá para aquele slide para mim, por favor, Lucão. Que você é o cara. Palmas pro Lucas mais uma vez, pessoal. Ele fez aniversário ontem e ele tá solteiro. Vai casar esse menino. Glória a Deus. Aí, então, escolha ser acompanhado pelo Espírito Santo, pelos seus pais ou responsáveis e pelo seu pastor ou líder. Então, esse é o primeiro ponto. As pessoas que escolheram um jeito fácil de se relacionar, elas escolhem ser acompanhadas. Ok? E o segundo ponto, amor, qual que é o segundo ponto? Conta para nós aí. Amém. O segundo ponto, elas não estão disponíveis e sim separadas. Caraca. Diferença entre disponível e separado. Vamos ver se você está disponível ou separado? Olha só. Disponível, atira para todo lado. Separado, guarda sua munição para a hora certa. Disponível. Olha só o que disponível faz. Ele quer encontrar a pessoa certa, mas vive ocupado com as pessoas erradas. E o separado, ele guarda seu coração e não perde tempo com qualquer um. E o terceiro, disponível, faz curralzinho ou é gado de outros. Todo mundo aqui sabe o que é curral? Eu preciso de 2 moças aqui em cima, por gentileza. 2 moças para dar exemplo. 2 moças, Jéssica e Cici, vocês 2 mesmo? Palmas para Jéssica e para Cici. Glória a Deus pela vida das 2. Gente, eu quero que vocês agora entendam o que é curral, ok? Vamos supor que eu sou um cara solteiro
E eu sou super afim da Débora. Ela é meu plano A. Ok? Sou afim dela. Estou orando por ela, tal, né? Ela não sabe que eu estou orando ainda, mas eu estou orando, Deus, aquela mulher ali é uma mulher legal para mim, e tal. Só que aí o que acontece? Enquanto não acontece nada, eu ao invés de me separar, eu continuo me deixando disponível. Como assim, Jefferson? Não no âmbito de espera, mas no âmbito de o quê? Eu vou jogar charminho para Cici e para Jéssica também. Então eu começo a dar um pouquinho de esperança para as duas aqui, ó. Cici, e aí, vamos lá no McDonald's comer um. E aí, tá. E aí, Jéssica, como é que tá? Tal, nossa, Jéssica, ultimamente tá tão difícil aqui, tal. A gente podia tanto dar um rolê. É tão bom a nossa conversa no WhatsApp às 3 da manhã e tal. Nossa, tá. Eu tô aqui dando conversa para elas, entendeu? E elas aqui sempre perto. Eu quero algo com elas? Não. Eu não quero nada com elas. Eu tô aqui para fortalecer meu ego, entendeu? Tipo assim, a Cici e a Jéssica estão aqui comigo. Aí a Jéssica quer dar fim da vida dela. Vou largar de mão, Jefferson, não quer nada comigo, tá só me enrolando. Aí quando eu vejo que ela quer dar fim de mim, aí eu chego lá e o quê? Compro uma rosa para ela. É uma coisa. Não, Jéssica, que isso? Não, né? Tal, a gente você sabe, fechamento, vamos esperar em Deus, nós dois, e quem sabe vai dar certo alguma coisa e tal. Aí quando ela acha que eu vou dar um passo a mais, na verdade eu nunca estou, porque eu não estou querendo nada, mas eu fico mantendo a esperança. Ok? Então, simbolizando isso, o que isso significa? Muitas vezes é assim. Pode continuar, eu vou terminar com vocês. A gente, muitas vezes por ego próprio, a gente fica dando um lancinho para todo mundo sem querer nada com ninguém. E aí a gente começa a machucar o coração de outras pessoas. Eu quero falar algo para você, jovem, seja claro. Seja claro. Tá? Seja claro. Se relacione, mas seja claro. Isso é desleal você fazer isso. Eu conheço casos de pessoas aqui da igreja que fazem isso, que fizeram isso, e é horrível. Por quê? Porque é igual a música da Marília Mendonça. Quem eu quero, não me quer. Quem me quer, não vou querer. Quem aqui ouve Marília Mendonça? Só eu? Só eu que sou desviado aqui nessa igreja. Tô brincando, pessoal, é porque eu fico lendo as músicas para me ver o que os jovens estão ouvindo hoje, entendeu? Para me pegar as frases e encaixar nos sermões. É sério mesmo, Igão, é sério mesmo. Mas o que é isso? Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer, e eu fico com aquele curralzinho, nem cago, nem saio da moita. E aí o que acontece? Eu fico perdendo tempo. Gente, pare de fazer curral, cara. Para. Você não é disponível, você é separado. Amém? Se você não quer algo com alguém, seja claro, não fica alimentando esperança em quem você não quer nada. Amém? Palmas para Cici e para Jéssica aqui, por favor. Então isso é curral. A pergunta que eu falo para você é: você é uma pessoa disponível ou uma pessoa separada? E é isso que a nossa série quer falar. Não é sobre você fazer ou deixar de fazer algo. O que nós queremos falar para você é sobre você ter inteligência emocional. Porque muitas vezes isso aqui não é de propósito. Eu vou falar para vocês que isso aqui não é de propósito muitas vezes. Muitas vezes nós fazemos curral, muitas vezes nós temos escolhas que é o nosso emocional que nos dirige, que a gente nem se toca que a gente está fazendo isso. Por isso que nós precisamos desenvolver o nosso QE. Por isso que nós precisamos desenvolver o nosso QE. Bem. E o último ponto para a gente finalizar a palavra de hoje, né? Que as pessoas que escolhem um jeito mais fácil, elas não negociam o seu propósito. E é algo assim que realmente tem que ser falado, realmente tem que ser compartilhado. Se eu quero ter um relacionamento de uma forma mais fácil, de uma forma que agrada o coração de Deus, eu não posso negociar o meu propósito por ninguém e por nada.
Porque se eu negociar o meu propósito, se eu negociar aquilo que Deus tem colocado nas minhas mãos, que dirá? O que vai acontecer comigo na frente? Qual que vai ser o seu futuro? Se você não consegue estar ali alinhado, firme no seu propósito. E tem uma frase muito interessante que fala o seguinte: quem vive de propósito não aceita qualquer proposta. Repetir isso daí. Fala o pessoal repetir isso aí. Vamos repetir junto comigo, gente. Quem vive aceita qualquer proposta. Mais uma vez. Mais uma vez. Quem vive de propósito não aceita qualquer proposta. Você vai tirar uma selfie, vai colocar essa frase embaixo assim, e você vai pôr hashtag chupa Satanás. Gente, a todo momento realmente nós somos tentados. A todo momento a gente recebe o quê? Uma proposta. A todo momento tem ali algo, tipo assim, nossa, ó, isso daqui pode ser melhor por esse caminho que você está indo aí. A gente tem realmente as propostas, a gente tem as tentações, mas quando a gente sabe o nosso propósito, a gente sabe o que Deus destinou para a gente, o que Deus tem colocado no nosso coração, a gente o quê? A gente não negocia. Se eu virar para Giovana e falar assim, Giovana, você chegar lá em casa, lá vai ter separado para você R$1 milhão. Oh, glórias. O caminho que você vai fazer, você vai virar ali no Bernardo Saião, vai seguir reto, quando chegar na Believe, você vai virar à esquerda. E você vai chegar lá em casa. Ok. Aí chega, né, a Estela na Giovana e fala assim, Giovana, deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho R$200 para te dar. Só que para eu te dar esses R$200, eu preciso que você vá comigo lá para minha casa, de vez de você ir para a casa da Débora. Então, assim, de vez de você ir para lá, vamos comigo lá para minha casa e tudo mais. Chegando lá, eu te dou R$200. É um exemplo bem simplório. Gente, se a Giovana sabe o propósito dela, que tem R$1 milhão esperando lá em casa, ela vai deixar esse R$1 milhão para ir junto com a Estela por R$200? Vai? Não. Então, por que nós deixa de vez em quando? Né? Por que nós deixamos? Então, assim, realmente, quando a gente tem certeza, quando a gente conhece o nosso propósito, a gente não vai abrir mão por conta do quê? De propostas. Porque vai vir, todos os dias vai ter uma proposta. Todo dia vai ter algo, tipo assim, ó, isso daqui dá para você chegar nesse propósito. Ó, isso daqui é melhor do que esse propósito, esse caminho que você está aí. Só que a gente tem que o quê? A gente não pode negociar o nosso propósito. As pessoas que escolhem o jeito mais fácil, elas não negociam o seu propósito por relacionamento. Uma das coisas mais tristes que eu acho que quando uma pessoa está bem firme assim na igreja, está ali cumprindo o seu propósito, ela começa a se relacionar e ela se afasta do seu propósito. Isso dói em meu coração. Isso dói um coração de quem está ali líder, junto, acompanhando, porque você vê os propósitos de Deus cumprindo na vida da pessoa, você vê que Deus tem um propósito na vida daquela pessoa e ela está abrindo mão por conta de alguém que nem está aí para o propósito dela, por conta de alguém que nem vai acrescentar em nada no propósito dela. Então, assim, pessoas que escolhem viver um relacionamento mais fácil, elas não negociam o seu propósito, amém? Foi igual José do Egito, um exemplo bem claro que a gente tem na Bíblia. Porque ele recebeu uma proposta boa? Recebeu. Uma mulher bonita, chegar em você, uma cheirosa, como se diz o Juninho, uma cremosa, chegar em você. E tudo mais, e você ter ali a oportunidade, né, de fazer algo, e ele o quê? Ele não fez. Ele o quê? Ele falou não. Eu creio que hoje em dia, uma das coisas que a gente mais precisa aprender a falar é não. A gente tem medo de falar não, já viu? Nossa, se eu falar não, eu vou magoar fulano. Nossa, se eu falar não, é melhor eu fazer, é melhor eu pecar do que eu falar não. Já aconteceu isso com você? Você já ficou com alguém por influência de outras pessoas, por propósito de outras pessoas, para você não ter coragem de falar não? Então, assim, quem escolhe a maneira mais fácil, ela não negocia o seu propósito. Ela não vai atrás de outras propostas, ela vai atrás do seu propósito, amém? Exatamente. E eu tenho uma pergunta, como você vai encontrar alguém, né, que você deseja que caminhe contigo e some no seu propósito, se você não sabe nem o seu?
Então, por isso que sempre as pessoas perguntam, Jefferson, qual que é a idade ideal para se relacionar? Eu falo assim, olha, a idade ideal para você se relacionar é a idade a qual você sabe o que você quer para a sua vida. Por quê? Porque como que você vai... A mulher, ela foi feita, a Bíblia fala que ela foi feita para auxiliar, ela é auxiliadora. O homem e a mulher, eles vão se unir numa missão. Ok? Ambos têm importância igual. Mas a missão do casal é uma missão conjunta. Então, se você mesmo não sabe a sua missão e o seu propósito, como que você vai estar apto a procurar alguém para unir com o seu propósito? Então, é importante a gente entender e não abrir mão do nosso propósito por nenhuma proposta. Nenhuma outra proposta. Nenhuma proposta é maior do que o propósito de Deus para a sua vida. Você pode dizer amém por isso? E eu quero finalizar, e eu falei para vocês guardarem a questão no final, num texto que está em 2 Samuel 11, versículo 1. 2 Samuel 11, versículo 1 fala o seguinte: na primavera, época em que os reis saíram à guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com os seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Fala assim comigo, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Lá em cima está falando que na primavera era a época dos reis saírem para a guerra, mas Davi, rei, ele permaneceu em Israel. Jefferson, o que isso tem a ver com relacionamento? Tudo. Davi, ele tinha um propósito. Qual que era o propósito de Davi? Ir à guerra, mas ele resolveu permanecer em Jerusalém. E se você for ver os demais versículos da Bíblia, você vai ver que certo dia, nesse período, Davi estava passeando no seu palácio. Ele estava lá passeando. Quando de repente ele olhou e viu uma moça chamada Betseba tomando banho. E ele olhou e falou assim, manda trazer aquela aqui para o meu palácio. Deitou-se com ela. E após esse episódio de 2 Samuel 11, você vai ver o Samuel 12, 13, 14, todos os demais capítulos de Samuel, é só desgraça na vida de Davi. O rei segundo o coração de Deus, o rei que foi escolhido para transformar a nação de Israel, ele abriu mão do propósito. E quando ele abriu mão do propósito, ele cai no pecado. E quando o Davi caiu no pecado, olha o que aconteceu: o adultério. Seu filho estrupa sua irmã, um filho mata o outro. Seu filho tenta roubar seu reinado e matar Davi, Absalão. Absalão, seu filho mais velho, faz sexo para todos verem com as concubinas de Davi, na frente do palácio. A desgraça alcançou a casa de Davi quando ele saiu do propósito. E nós acabamos de ter um testemunho sobre isso aqui, cara. Jefferson, seria muito legal você falar que Deus vai perdoar eu. Seria muito legal você falar aqui hoje, fazer uma pregação de graça sobre a minha vida. Sim, nós ouvimos semana passada. Mas eu também estou querendo falar para você a segunda face. Deus, ele te perdoa, amém? Mas as consequências te alcançam também. As consequências te alcançam. Você será salvo, amém? Mas muitas vezes nós vamos colher aqui na terra coisas que nós plantamos aqui na terra. E o que eu quero falar com você, com esse exemplo de Davi, com o exemplo que foi dado aqui com o testemunho: não negocie o propósito. Não negocie por nada e por ninguém. Ah, mas é só uma noite. Era só um passeio no palácio. Ah, mas Davi, ele já tinha matado milhões, mas foi só uma vez que ele deixou de fazer o que ele deveria ter feito. Sabe, querido, eu creio num Deus que transforma e perdoa. Eu creio, eu sou fruto disso. Eu e a Débora, nosso relacionamento é fruto disso. Mas eu também estou aqui para abrir a sua vista e falar algo para ti hoje. Não abra mão do seu propósito.
Não abra mão. Se Deus, ele não poupou, não é que Deus não poupou, mas que se Davi, o homem segundo o coração de Deus, não foi poupado das consequências do seu pecado, quanto mais nós. É Davi, gente. Jesus é conhecido como filho de Davi. Jerusalém é conhecido como a cidade de Davi. É Davi, gente. Eu não estou falando do boca fedida da Bíblia, não. Estou falando de Davi. Entenda isso. É só 10 minutos, meu irmão. Pode ser os 10 minutos mais caros da sua vida. Pode ser os 10 minutos mais caros da sua vida. Não negocie o seu propósito. Meu irmão, vai passar. Ei. Você que não tem um dom de celibato, você vai casar, mano. Relaxa, velho. Você que está se relacionando, namorando, cara, vocês vão casarem. Relaxa, é 3, 4 anos. Isso passa. Isso passa. Sexo é 1 hora de 24 horas. Os outros 23 horas, você vão estar fazendo o quê? Aprendam a se relacionar no âmbito de amizade. Não abra mão do propósito. Quem vive de propósito não aceita qualquer proposta. Sabe de uma coisa? Você é escolhido, você é separado, você é amado, cuidado, filho de Deus. Você foi comprado pelo alto preço. Então não se venda barato. Não se venda barato. Se valorize, jovem. Você não é restoe. Você é amado. Você é amado e Deus tem uma história para ti. O diabo, ele não vem até nós com cara de diabo. Ele não vem com chifres. Muitas vezes ele vem através de uma pessoa. Quantas pessoas você conhece que estavam na casa de Deus e começaram um relacionamento e hoje estão afastados da casa de Deus? Quantas pessoas você conhece? Me fala, daqui da juventude. Por quê? Negociaram seu propósito. Nenhum relacionamento é mais importante do que a sua vida com Deus. Nenhum relacionamento é mais importante que o seu propósito. Nenhum relacionamento é mais importante que a vontade de Deus para a sua vida. Não coloque o relacionamento no pedestal. Eu irei me relacionar e serei feliz. Sabe de nada, inocente. Nada. Se você não for definido, se você não for feliz com Cristo, com Jesus, não vai ter nenhum boca fedida nessa terra que vai te fazer feliz, meu irmão. E pior, você vai ainda arruinar a vida do outro, porque você vai querer cobrar a felicidade do outro. Não é função do outro te fazer feliz. Você não se relaciona para ser feliz, você é feliz em Deus para se relacionar. Você consegue compreender isso hoje? Você consegue compreender isso hoje? Coloque a mão no seu coração mais uma vez hoje. Coloque a mão no seu coração. Repita comigo assim: quem vive de propósito não aceita qualquer proposta. Quero convidar o Biel aqui, só o Biel mesmo no teclado. A gente não vai cantar uma música no final, mas eu quero fazer uma oração por ti. Aonde você está aí? Eu creio que nessa juventude sairão casamentos bem-sucedidos e abençoados para a glória de Deus. Eu creio. Deus nos fez para termos relacionamentos saudáveis. E o que a gente quer é te ajudar. O que a gente quer não é te gorar. Não é fazer que o caminho seja mais difícil. Porque o caminho mais difícil, eu estava conversando com o Douglas na célula essa semana, e a gente entrou numa conclusão bem legal, e ele compartilhou comigo que eu achei muito top. Ele falou assim: porque o caminho mais difícil que a gente compartilhou sábado passado, ele é o caminho mais fácil. Você ir pelo seu coração, você ir pelo seu impulso, você ir pelas suas vontades, você ir pela sua carne, é o caminho mais fácil. Mas o caminho mais fácil é o caminho mais difícil. Por quê? Porque nós temos que abrir mão da nossa vontade para que a vontade de Deus prevaleça no nosso relacionamento. Por que que então esse é o jeito fácil e o outro é o jeito difícil? É porque
o jeito difícil, ele te trará um fim trágico. E o jeito fácil, ele te trará um fim abençoado. Você nasceu para casar e dar certo. Você nasceu para ficar velhinho com a sua... andando no zoológico. Quem viu os velhinhos andando no zoológico nas praças de Goiânia assim, de mãozinha dada? Gente, é o trem mais lindo que tem. Você nasceu para isso, para ser dois velhinhos lá, ó. Você vai casar e não vai divorciar. Você vai casar e vai dar certo em nome de Jesus. Feche seus olhos um instante, curva a sua cabeça, eu quero orar por você. Pai, nós queremos te agradecer, Deus, por essa noite. E eu quero colocar nas mãos do Senhor cada vida que está aqui. Tem muitas pessoas solteiras aqui. Algumas têm um relacionamento de namoro, algumas noivas e algumas casadas. Senhor, e eu quero colocar todos esses relacionamentos na mão do Senhor. E pedir, Pai, que o Senhor nos guarde de perder o propósito. Jesus, mas está longa a espera. Meu irmão, vai dar certo. Vai dar certo, cara. Creia nisso. Jesus, mas eu já orei tantas vezes, já quebrei tanta cara nos relacionamentos. Ei, Deus é um Deus que traz uma nova história para ti. Ele quer restaurar seu coração hoje. Jovem, um relacionamento não cura o outro, então para de pular de galho em galho. Quem cura o nosso coração é o Espírito Santo de Deus. Não abra mão do seu propósito. Pai, eu quero colocar, Deus, cada jovem aqui em suas mãos nessa noite. Deus, cada um que está com a sua mão no seu coração. Pai, cura as emoções, as feridas. Direciona, Deus. Pai, que eles sejam pessoas que venham ter, Senhor Jesus Cristo, relacionamentos saudáveis. Que eles sejam pessoas, Senhor, que venham ter, Senhor Jesus, escolhas assertivas. Oh Deus, pessoas com emocional curado, pessoas com os relacionamentos curados. Tira toda mágoa dos nossos corações, toda ferida. Nós não carregaremos mágoa em nossos corações e nem ferida de relacionamentos passados, não. Nós seguiremos em frente. Nós prosseguiremos. Nós romperemos. Sabemos, Deus, que nós somos falhos e muitas vezes erramos. Pedimos perdão. Mas pedimos, Pai, não nos deixe sair do propósito. Nós queremos amar a Ti acima de tudo. Queremos ser como Davi. É motivo de grande alegria, Senhor. É motivo de grande alegria quando chamam a mim e falam assim: vamos à casa do Senhor. Nós queremos ter o coração de Davi, Deus, mas não queremos cometer os mesmos erros que ele cometeu. Se o Senhor permitiu que o homem segundo o coração do Senhor relatasse na palavra do Senhor os erros que ele cometeu, oh Pai, é porque o Senhor não quer que a gente cometa os mesmos erros. Nós queremos ter esse coração que se arrepende como Davi teve, mas nós não queremos, Senhor Jesus, cometer os mesmos erros que ele cometeu. Por isso nós pedimos: cura o nosso coração, restaura os nossos relacionamentos nessa noite. Jesus, nós queremos ser uma juventude de relacionamentos curados. Queremos ser uma juventude, Senhor Jesus, limpa de toda mácula, de todo pecado, de toda mancha. Eu creio, Senhor Jesus, que ainda nessa década, nós, jovens dessa juventude, vamos estar compartilhando o que o Senhor fez nos nossos relacionamentos. Eu creio, Senhor Jesus, que ainda nessa década de 20 a 30, nós veremos essa igreja com crianças correndo esses corredores, filhos nossos, filhos da nossa juventude, filhos das pessoas que estão aqui. Eu creio, Senhor Jesus Cristo, que nessa juventude irão entrar noivos e noivos casando nesse altar.
Eu creio, Senhor Jesus, que daqui 50, 60 anos nós estaremos ali no zoológico, ou no Gerival, ou sei lá, em qualquer praça do mundo, compartilhando a bondade do Senhor nos nossos relacionamentos. Nós não queremos enxergar o amanhã somente hoje. Faz-nos enxergar o futuro de bênçãos que o Senhor tem para nós. Como nós lemos no início, os planos do Senhor são maiores que os nossos, os sonhos do Senhor são maiores que os nossos. Por isso, Deus, leva-nos a sonhar os sonhos do Senhor. Leva-nos, Senhor Jesus, a viver os planos do Senhor. Nós queremos isso, Pai. Coloque-se de pé onde você está.